Os filhos desse milionário são completamente mimados e sem noção, mas logo eles serão obrigados a aprender uma dura lição. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Mimadinhos, um filme de comédia e aventura lançado em 2021. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. A vida fácil desses três logo vai acabar. Começamos em Mônaco, um estado independente que fica dentro do território francês, e que é um paraíso para os ricaços. Lá vive a família Bartek, e é onde o milionário Francis cria seus filhos após ficar viúvo anos atrás. Ele é o dono de uma empresa de construções, e faz muito dinheiro trabalhando com isso desde a época em que era apenas um simples pedreiro. Já os filhos são bem diferentes dele, pois não dão nenhum valor para o trabalho duro. Alexandre é o filho bonitão, que vivia pegando todo mundo, principalmente as coroas casadas, além de não parar em nenhuma faculdade por mais de 2 meses. Ele também se achava um cara da natureza, e passava boa parte dos dias de perna para o ar assistindo filmes. Já Philip, o filho mais velho, sempre vinha com ideias malucas que faziam o pai gastar dinheiro à toa. Um dia ele vai até o escritório do pai com uma dessas ideias geniais, mas não era nada relacionado à criação de uma nova criptomoeda que renderia milhões, ou algo do tipo. O rapaz apenas queria contratar pessoas para usar tênis novos, até que eles fiquem macios e confortáveis para os clientes. Ouvindo aquilo, Ferruccio, o sócio e braço direito de Francis, resolve tirar uma onda com a cara dele, falando para fazerem aquilo com cuecas também. Mas Philip é tão tapado que não entende a ironia. Aí, Francis ignora essa besteira do filho, porque queria que ele focasse em aprender a gerenciar a empresa, pois como era o mais velho, ele herdaria tudo. Por isso, o senhor dá a ele alguns documentos, para que o cara entregasse ao responsável pessoalmente. Passando para Stella, essa era uma patricinha mimada e chata, que aproveitava os seus dias fazendo compras e namorava um galã argentino chamado Juan Carlos. E uma tarde, Francis está voltando para casa com Ferruccio, conversando sobre hoje ser o aniversário de Stella, e no ano anterior a moça havia feito um barraco porque o tema da festa era branco, e serviram champanhe rosé. E apesar de Ferruccio tentar dizer para o amigo como os filhos eram mimados, ele justifica aquilo dizendo que era porque a sua esposa tinha falecido. Na mansão do magnata, Stella começa a organizar as coisas para sua festa, tratando mal todos os funcionários enquanto Juan Carlos fica relaxando na piscina. Em seguida, o preguiçoso está tocando violão declarando seu amor por Stella, encantando todas as amigas da patricinha, enquanto ele fala que sentia saudade dos seus amigos gaúchos, e provavelmente de um bom churrasco. Só que aí, Stella fica muito irritada por não receber o suco que pediu, e vai até a cozinha armar mais um barraco. E aí ela é interrompida por Matias, um velho conhecido dela que estava trabalhando no buffet, e Stella se mostra muito feliz em vê-lo, tanto que um clima surge entre os dois. Mas o sensor de alerta de Juan estava em dia, e ele aparece chamando pela amada, perguntando quem era o garçom, demonstrando estar com ciúmes. À noite, Francis está em casa conversando com o retrato da sua falecida esposa, pendurado no seu escritório, questionando se ela teria o orgulho da criação que ele deu aos filhos. Nessa hora, Marguerite, a governanta, surge perguntando se o retrato já respondeu alguma vez, porque o retrato do marido dela nunca respondia. A empregada também fala que o patrão era um homem deprimido e que precisava se casar de novo, se oferecendo para ocupar a vaga. Mesmo que ele não fizesse muito o seu tipo, pelo menos ele era rico. E essa aqui não perde tempo, hein? Depois ela vai embora, e o cara se mostra um pouco incomodado com o que Margareth falou sobre ele estar deprimido. É nessa hora que Francis escuta uma agitação vinda do lado de fora e sai para checar. Era Juan Carlos que tinha parado a festa e feito um garçom segurar uma garrafa de champanhe caríssimo, pois iria abri-la acertando uma bola de golfe. E tá na cara que isso não dá certo, e ele acaba quebrando a garrafa e colocando a culpa no garçom. Já Francis fica observando tudo ao longe, achando que Juan Carlos era um idiota. E com certeza ele está certo. Aí o casalzinho vê Francis ao longe e resolve que era hora de falar com ele sobre a intenção de se casarem. Mas é claro que isso não agrada nem um pouco o velho, pois ele sabia que no fundo, o argentino só queria sua grana. E ele até expõe a sua opinião para a filha enquanto limpava sua espingarda, provavelmente numa tentativa de intimidar o Juan Carlos. Mas como ele nunca foi presente na vida dela, ela se recusa a escutar, e sai dali dizendo que não tinha ido pedir a permissão dele. Então Stella volta para a festa, e anuncia que está noiva para todos, deixando Francis muito desiludido. É aí que o senhor recebe um vídeo do seu sócio, em que Philip aparece bebendo todas em uma festa em Ibiza, ao invés de ter ido entregar os documentos da empresa. E galera, eu não sou milionário, mas eu acho que esse negócio de milionários ter filhos mimados é bem comum, ainda mais se essa pessoa for a primeira milionária da família. Afinal, você vai querer dar tudo que não teve na infância para os seus filhos, e por mais que seja bom poder fazer isso, com certeza vai prejudicar o crescimento da criança, já que fazendo isso, ela vai acabar ficando que nem esses três, achando que a vida é só curtição. Mas continuando, ao ver o filho loucaço, Francis começa a se sentir mal de preocupação. Porém, como notícia ruim nunca chega sozinha, uma empregada vem trazendo um careca muito bolado, porque ele tinha descoberto que Alexandre estava pegando a esposa dele. E esse careca era simplesmente o reitor da universidade onde o playboy estudava, e ele tinha feito o favor de aceitar Alexandre em sua faculdade por consideração a Francis. Mas tudo que o reitor pensava no momento era acabar com a raça do moleque. E o negócio ainda piora quando o careca descobre que além de dar um trato na sua esposa, Alexandre
Alexandre também estava pegando as suas duas filhas. Aí, somando isso com o vacilo do Philip e o casamento de Stella, a situação aperta para o Francis, e ele acaba tendo um ataque do coração. No outro dia, o cara desperta no hospital com os filhos ao pé da sua cama, aparentemente preocupados. Só que ao invés deles serem calmos e atenciosos com o pai, os três começam a discutir entre si por coisas fúteis, como o fato de Philip estar acima do peso, e a forma como Stella tinha ido vestida ao hospital, além do vício em filmes de Alexandre e sua tara por mulheres mais velhas. E digamos que isso só piora a situação de Francis. Por isso, Ferruccio coloca os três para fora. Assim que eles saem, o cara se vira para o sócio e pergunta se ele achava mesmo que a esposa estaria orgulhosa do que os filhos se tornaram, deixando Francis bem pensativo. Então pulamos para 2 meses depois, com Philip chegando em casa desesperado porque os seus cartões e telefones foram bloqueados, encontrando Alexandre e Stella com o mesmo problema. Os três gritam enlouquecidos pelo pai, percebendo que nem Wi-Fi eles tinham em casa. Nessa hora, os irmãos veem alguns policiais invadindo o local e ficam sem saber o que fazer. E aí, Francis aparece armado e leva eles até o fundo da mansão. E de lá, o Philip consegue ver os policiais apreendendo a sua Ferrari que ele tanto amava. Do lado de fora, Francis usa a antiga espingarda do seu pai para render um motorista que passava e roubar o seu carro. E como era um carro velho, os mimados inicialmente se recusam a entrar, mas era isso ou a prisão. Mas depois deles escaparem, nós vemos que tudo aquilo não passava de uma encenação, e Ferruccio entrega uma grana ao motorista do carro roubado. Já Francis mente para os filhos dizendo que Ferruccio tinha dado a volta nele e fugido do país, e que o sócio tinha usado a empresa para aplicar diversos golpes, que caíram no colo do magnata. Em seguida, Francis pega o celular de todo mundo, dizendo que os aparelhos podiam ser rastreados e os joga pela janela. Depois, ele leva os filhos para a casa onde cresceu em Marsella, que agora estava caindo aos pedaços, e com a energia funcionando somente em alguns cômodos. Ali era onde eles deveriam se esconder até a poeira baixar, arrumando empregos para se sustentarem, pois a mamata tinha acabado e eles não tinham mais grana, e isso os deixa horrorizados. E isso era só o começo, já que o jantar daquela noite era um pedaço de pão frito no óleo para cada um. De manhã, Francis acorda os três bem cedo para que pudessem caçar um trabalho, enquanto ele ficaria em casa sem poder sair, se escondendo da polícia. Então, Stella vai até o banheiro se arrumar, mesmo com o lugar não tendo porta, e ela se assusta com a água barrenta que sai da torneira. Por isso, a mulher se enche de perfume ao invés de se lavar. Tudo isso enquanto o Philip está do lado dela dando uma barrigada por conta do pão frito não ter caído bem. E digamos que o Philip não checou antes se tinha papel higiênico. E quem é que em sã consciência vai se arrumar no banheiro enquanto outra pessoa está usando? Já Alexandre vai até uma construção próxima e tenta tirar proveito da comida dos trabalhadores que estavam no horário de almoço. Mas digamos que essa boquinha ele não vai fazer. Em simultâneo, Stella pede o celular de um homem emprestado e liga para Juan Carlos, mentindo e dizendo que estava em Marrakech e que aquela tinha sido uma viagem surpresa organizada por seu pai. Só que ela enrola tanto na ligação que acaba com os créditos do maluco, deixando o cara furioso. Longe dali, Philip vai atrás do seu amigo Pierre e tenta arrumar alguma grana com ele usando um dos seus projetos loucos. Mas Pierre conta que finge apoiar essas ideias malucas, só porque era uma desculpa para eles se encontrarem e farriarem. Depois o falso amigo vai embora, deixando o cara na mão. Em casa, Alexandre e Philip voltam sem nada, e Francis torce para que a filha tenha tido mais sucesso que eles. E quando ela chega carregada de bolsas, o cara fica sem entender de onde Stella arrumou tanto dinheiro. É então que ela revela que tinha vendido o relógio Breitling caríssimo de Philip, e o deixa muito bolado. Principalmente ao ver que a garota tinha torrado toda a grana comprando apenas roupas para ela, como lingeries e camisolas, mas nada de comida. E aí, como forma de vingança, o cara destrói as roupas novas dela. E chega a ser surreal como esses mimados são burros. Com um relógio desse, dependendo do modelo, daria para eles reformarem a casa facilmente, já que eles podem chegar a $80 mil. No mínimo, a casa ficaria usável, ou teria uma porta no banheiro, e eles não teriam que comer pão com óleo de janta também, né? E eu nem vou falar das roupas que poderiam ser devolvidas para pegar a grana de volta. Provavelmente os mimados não iam querer passar essa vergonha de devolver e pedir o dinheiro de volta, porque às vezes até a gente tem vergonha de devolver. Mas continuando, Marguerite e Matias chegam na casa levando algumas coisas para os ex-milionários, por conta de Stella ter ligado pedindo ajuda. Aí a governanta se oferece para ajeitar a casa e emprestar um dinheiro para eles, colocando em risco os planos de Francis de dar uma lição nos filhos. Por isso ele agradece e dispensa os dois, pedindo que guardem segredo. No entanto, antes de sair, Matias oferece a Stella um emprego lavando pratos no restaurante onde ele trabalhava. Infelizmente para essa galera, a noite é chuvosa e a casa velha está cheia de goteiras. Mas apesar disso, Alexandre dorme que nem uma pedra. Já os outros dois irmãos não têm uma noite de sono muito boa. Já de manhã, a Stella aproveita para ir no restaurante trabalhar. Ela veste o traje de banho do professor Girafales, o uniforme do restaurante, e começa a atender os clientes. Enquanto Philip vai até uma agência de empregos procurar trabalho. Só que como esse cara é um sem noção, ele pede um cargo de gerência cheio de benefícios e que pagasse muito bem, além de dar um carro para dirigir, de preferência um que tivesse um motor V8. Mas a realidade é dura, e o cara acaba pedalando uma bicicleta em uma espécie de táxi. E para piorar, ele está fora de forma e tem seus clientes roubados
por um cara chamado Malek. Em casa, Frank recebe uma visita de Ferruccio, que queria saber como as coisas iam, e ele leva um champanhe e uma lagosta para salvar o cara da pindaíba. No início, Francis fica até relutante em comer, porque aquilo não era justo com seus filhos, mas ele acaba degustando e bebendo. A seguir, ele conta que os jovens estavam caçando trabalho e que aproveitaria o tempo ali para reformar a sua antiga casa, mas no meio do piquenique, ele escuta um barulho do lado de dentro e vai lá checar. Assim, Francis e Ferruccio descobrem que Alexandre tinha acabado de acordar, por não ter ido atrás de um trampo como os outros dois. E desesperado, Francis faz o colega sair correndo dali antes que ele fosse visto. Depois, o senhor tenta sumir com os restos de lagosta antes que seu filho veja, só que é tarde demais porque o cara já tinha notado. Então ele pergunta o que era aquilo, e Francis inventa uma desculpa dizendo que havia pescado a lagosta, e Alexandre acaba acreditando nisso, respondendo que a natureza sempre o sustentaria. E o sem noção até fica emocionado com a beleza da natureza, quase chorando. Enquanto isso, os outros dois não iam nada bem em seus respectivos trabalhos. Stella estava igual uma barata tonta, tentando atender todas as mesas, e Philip estava com dificuldades para subir uma ladeira. Só que mesmo com essas dificuldades, no fim do dia eles retornam para casa com alguns trocados, que Francis divide uma parte para a comida e a outra parte para a reforma da casa. E ao saberem que Alexandre passou o dia todo na vadiagem, levantando um dedo apenas para construir uma rede, os dois ficam ultrajados e não deixam ele comer o macarrão que suaram para comprar. Irritado, Alexandre critica os irmãos e fala que a natureza irá alimentá-los, saindo de casa e comendo várias frutinhas de arbustos próximos. Só que à noite, o coitado começa a passar mal pelas coisas que havia comido, e Philip debocha dele, dizendo que o irmão estava apenas devolvendo o que a natureza lhe deu. E por sorte, ele não comeu cogumelos, porque tem alguns que você só come uma vez. No dia seguinte, Philip estava pegando alguns clientes, mas o Malek aparece e começa a provocá-lo, fazendo o ex-playboy desafiá-lo para uma corrida. E por incrível que pareça, o Philip ganha a disputa, só que ele estava correndo sozinho, porque o Malek aproveitou a oportunidade para roubar os passageiros do cara mais uma vez. Em casa, o Alexandre continua de vagabundagem, até que Francis o convence de ajudar na reforma da casa, em troca de poder comer junto com os outros. No restaurante, um cara muito babaca humilha a Stella, porque o seu prato não veio com as vagens como ele tinha pedido. Isso deixa a jovem bastante chateada, querendo desistir. Porém, Matias entra em cena e dá uma lição de moral nela, falando que era assim que a jovem tratava as pessoas quando era rica, e agora ela estava provando do próprio veneno. Então, mesmo chateada, a moça decide continuar. E na tentativa de animá-la, o pessoal da cozinha mostra o que eles fazem com o pessoal que reclama da comida. E eu tenho certeza que ela está pensando em quantos pratos cuspidos ela já comeu. Essa situação faz a moça vestir o sapatinho da humildade e a motiva a trabalhar ainda mais duro, seja limpando o chão ou lavando uma montanha de pratos. Ao mesmo tempo, Alexandre questiona o porquê do pai não ter vendido aquela casa, ouvindo que era pelo lado sentimental. E o rapaz diz que não sabia que o pai tinha um lado sentimental, o deixando sem palavras. Longe dali, Philip está com a sua bicicleta parada no semáforo, quando dois playboys param do lado dele e começam a debochar do seu trabalho, fazendo o cara finalmente perceber que ele precisava ser mais humilde. À noite, a família discute sobre quem irá lavar a louça e limpar a mesa. E no meio da discussão, alguém entrega que Stella foi anoréxica, chegando a perder 10 quilos. E Francis fica em choque com isso, pois ele não estava presente para ajudar. A partir daí, começa uma lavagem de roupa suja, onde os filhos acusam um velho de nunca estar presente. E Alexandre conta sobre quando foi preso por fumar samambaia, e o pai nem ficou sabendo. E na ocasião, quem tinha ajudado o pegador foi o Philip. Já o mais velho reclama que uma vez ficou internado 2 semanas no hospital e não recebeu nenhuma visita do pai. E Francis tenta se justificar, falando que era por conta do trabalho e tal. Mas os jovens não aceitam aquela justificativa. E é claro que isso acaba com o velho, e ele sai bolado dizendo que todos os problemas dos filhos eram culpa dele. No outro dia, Philip vê Malek na rua e vai confrontar o cara por sempre roubar os seus clientes. E aí eles começam a discutir como se fossem cair na porrada. Mas quando os farelos de comida do valentão caem no tênis do ex-playboy, eles descobrem uma paixão em comum pelos calçados. Então os dois viram amigos, e Philip conta sobre a sua ideia maluca de amaciar os sapatos. Só que Malek diz que achava aquilo muito ridículo, explicando que se o novo colega falasse isso na sua quebrada, iriam encher ele de porrada. Em paralelo, Alexandre conserta o encanamento da casa, caindo aos pedaços, e o pai questiona onde ele aprendeu a fazer isso, ouvindo que o bonitão passou 2 meses estudando sobre canos para realizar uma pegadinha com o diretor da sua escola. Na ocasião, ele fez a água da privada sair do chuveiro do diretor, causando muita sujeira, e Francis fica meio dividido entre o orgulho pelo que o filho fez ou se brigava com ele pela pegadinha. No restaurante, vemos que Stella tinha evoluído bastante em suas tarefas, enquanto que o argentino safado está dormindo com a sua melhor amiga. E a talarica conta ao cara sobre os Bartek terem falido por culpa do Ferruccio. Ela ainda diz que o velho teria fugido para o exterior, mas Juan acha isso estranho, já que ele tinha visto Ferruccio no clube de campo há 2 dias atrás, motivando o golpista a investigar a situação. De volta àquela casa velha, Francis conta sobre como foi difícil quando a esposa faleceu, e que ele e a mulher tinham escondido a doença dela para proteger os filhos. Então eles rebatem, dizendo que sempre tiveram dinheiro, mas nunca receberam o amor do pai. E que Francis devia pensar que os filhos eram os mimados, burros e incapazes, que não conseguiam se
se virar. Bom, até uns dias atrás isso não estava errado. Só que Francis responde que não era nada disso, e tinha o orgulho dos filhos, mas eles sabiam que era mentira, por isso fazem ele prometer que não ia mentir mais. Em seguida, tudo parece resolvido, e eles vão para o lado de fora compartilhar bebidas e histórias de quando fizeram relaxamento pela primeira vez, e Francis conta ao filho sobre quando conheceu a mãe deles. Nessa época, ele ainda não tinha dinheiro, mas levou a mulher em um restaurante chique para impressioná-la, e terminou reformando o terraço do lugar de graça, porque não tinha grana para pagar a conta. No dia seguinte, Malik ensina a Philip que ele não precisava pedalar o tempo todo, porque aquilo era uma bicicleta elétrica, enquanto Alexandre evolui como pedreiro, e Stella se torna mais próxima dos colegas de trabalho. Já no fim da tarde, Ferruccio liga para Francis, e pede para ele revelar a verdade aos filhos, por conta de Juan Carlos estar investigando a história a fundo. Mas o cara resolve aguardar um pouco mais, porque as coisas estavam indo muito bem com os jovens. Em paralelo, Malik mostra para Philip um tênis de basquete da época do seu avô, e aquela marca nem existia mais hoje em dia. Por isso, o ex-playboy tem a ideia de relançá-los, e pelo menos ele teve uma ideia boa na vida, já que fazer remakes é bem alta hoje em dia. Mais tarde, Juan Carlos aparece de surpresa na casa de Francis, contando que sabia da farsa dele, mas estava disposto a manter tudo em segredo. E o velho até oferece grana para o cara sair da vida da filha dele e os deixar em paz, só que ele recusa. Nessa hora, os 3 filhos do ricaço aparecem, e o argentino conta que vendeu as suas propriedades para bancar a dívida deles, de forma que os Bartek podiam voltar para sua antiga vida. É claro que isso o faz parecer um herói, e Francis fica com as mãos atadas, porque não queria revelar toda a verdade para eles. E assim, os mimadinhos voltam para sua antiga vida de mordomias. Um tempo depois, Francis fica sem saber se contava a verdade para os filhos, e arriscar deles ficarem bolados, mas decide que é melhor contar. Então ele entra em contato com os jovens na intenção de reunir todo mundo, mas quando liga para Stella, é Juan Carlos que atende, revelando que ele e a moça estavam indo se casar naquele momento. Por sorte, no meio da cerimônia, o nome verdadeiro do Juan Carlos é revelado, e isso acaba deixando a Stella desconfiada. Então, enquanto o cara tenta se explicar, Francis arrasta os outros 2 filhos até lá e desmascara o golpista, ao mesmo tempo em que ele revela sua própria farsa. Isso faz Stella dar um tapa na cara do ex-noivo e o dispensar. No entanto, ela e os 2 irmãos ficam tão bolados com a mentira do pai que vão embora dali, dizendo para esquecê-los. Dessa forma, 9 meses se passam, e Francis agora morava na enorme mansão sozinho, por conta dos filhos estarem vivendo na sua antiga casa de Marsella, que tinha sido totalmente reformada, e todos os meses eles mandavam um cheque como pagamento pelo aluguel do imóvel, que o Francis só colocava num potinho. Nessa hora, vemos que o negócio do relançamento do tênis deu muito certo para o Malek e o Philip, enquanto Alexandre tinha aberto um negócio que cuidava de encanamentos, e Stella estava prestes a inaugurar o seu próprio restaurante. Bom, eu acho que foi um pouco de exagero da parte deles, 9 meses sem comunicar com o velho é muita coisa. Tá certo que o pai deles mentiu e eles têm o direito de ficarem bolados, mas o trio realmente era muito chato e só fazia besteira. Se não fosse por essa mentira do pai deles, eles nunca teriam sido bem sucedidos. Já que a Stella era muito nojenta com os funcionários, o Philip só queria saber de farra, e o Alexandre era um preguiçoso. Então, parece que todos eles aprenderam bastante com essa história. Em uma manhã, Marguerita até tenta convencer o patrão a ir até os filhos por ser aniversário de Stella, mas ele se recusa falando que tinha uma reunião. Aí, depois do encontro de negócios, o cara estava bastante pensativo, e Ferruccio finge que errou o caminho para ir até a antiga casa dele em Marsella. Ele até mesmo havia comprado flores para o amigo entregar para a filha, o encorajando a ir até ela. Então, vemos o Francis entrando na casa e pedindo desculpas, mas os jovens não respondem, e o senhor sai desconcertado de lá. Só que ele volta para dizer que tinha tentado dar uma lição aos filhos, porém foi ele quem acabou levando uma lição. E quando ele estava indo embora, os 3 jovens vão atrás do pai, e o convidam para comemorar o aniversário junto com eles, mostrando que tinham perdoado o velhinho. E encerramos vendo que a família se reuniu, e todos eles evoluíram. Fala galera! Se vocês ficarem milionários, vocês vão mimar os seus filhos ou não? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar nas sugestões que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.